Fala galera vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva e tamo junto. Rapaziada, e no Vascão várias notícias aí, começando por campo e bola, né? Os possíveis rumores, as contratações aí, vamos ver aqui, ó. Anotei, porque surgiu o nome do Pepe. O Pedrinho só consultou para ver a situação dele. Então, notícia boa porque a gente começa a observar o naipe, né? O que o Pedrinho tá na intenção de contratar, né? Então o Pepe não vai vir, né? Mas houve a consulta, né? O próximo foi o Renier, que saiu na foto com o Felipe Coutinho, com uma frase enigmática aí, né? Ele perdeu espaço no time que foi comprado, então está sendo emprestado. E aí vamos ver, de repente, pinta Renier na área. O Di Maria já está com uma idade elevada, mas ainda joga um bom futebol, mas tem mercado europeu ainda, né? Então tudo indica que ele permanecerá lá na Europa, né? Até porque vem a notícia que é a preferência do jogador. O Quinteiro, né, que foi ventilado esse nome aí, mas não tem nada ali alinhavado. E o Dória, a mesma coisa. Ventilaram o nome, mas até agora não tem nada de concreto, né? As possíveis saídas. Galdames, né, para a Universidade do Chile, né, pode ir, vai com Deus. Né? O Adson, né, que aí aquela situação do empresário ali ficou meio estranha, deu uma arranhada na relação, mas ele tá melhorando a cada jogo, aí tá rendendo mais, então talvez consiga recuperar através do futebol, né, apresentado dentro de campo, consiga recuperar a boa relação. O Rodrigo, volante, né, já estava há tempos aí, foi encostado, então conversou lá com a diretoria e a diretoria achou melhor negociá-lo, então possivelmente irá sair nessa janela. O Ryan, né, teve propostas aí, teve sondagem e tal. O Ryan é um garoto novo ainda. No momento ele não está rendendo, né? Rendeu muito há tempos atrás, nas categorias inferiores, né? No profissional não rendeu ainda. E vamos ver o que o Pedrinho vai decidir em relação ao Ryan. O Clayton, o Edmundo comentou que possivelmente irá sair. Então pode voltar lá para o futebol de Portugal, porque lá dá para ele mostrar alguma coisa. Aqui no Brasil, pelo menos no Vasco, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol, né? Agora vou falar para vocês a herança da 777 Partners, né? Deixou uma herança enorme que, por exemplo, aqui o Vasco terá que pagar 2 milhões de euros para o Benfica, né? Pela compra do João Vitor, caso o Vasco permaneça na Série A. Olha só, já pagou caro e agora terá que pagar mais 2 milhões de euros. Não sei que tipo de negociação é essa que a 77 faz. Uma pior do que a outra. Agora tem uma consultoria aí que cobra 15 milhões, né, porque alegando que trabalhou para eles nas tratativas, no alinhamento processual da transição da Vasco SAF, né, da compra. E aí está cobrando da Vasco SAF 15 milhões. Né, e toda hora surge alguma coisa. O Pedrinho deu uma entrevista e, abre aspas aí pro Pedrinho, eu fui informado que a 77 não é mais controladora do futebol de nenhum time
E ele abriu o verbo ali, soltou, ali ele abriu o jogo. Então, vou deixar aqui para vocês aí a coletiva, a entrevista que ele deu. Vou deixar aí que ele esclareceu muitos pontos aí. E é isso aí, rapaziada. Então, um forte abraço, fique com Deus. Saudação vascaína. Eu fui informado que é 777, e é até bom falar para assim, dar um ponto final no que é a relação 777 e Vasco, tá? Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento, tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar que nós estávamos completamente corretos. E não interpretem como arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica. Mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já tínhamos previsto isso, nós conseguimos, obviamente, estruturar para que não acontecesse o pior, obviamente, sobre o controle que a gente tem do Vasco. Quando eu falo Vasco, porque para mim é Vasco, tá? Então, mas vocês vão entender que é com relação ao Vasco SAF. Muitas pessoas poderiam acreditar que nós, na minha figura, queríamos e desejávamos isso. Nunca foi a intenção minha e de ninguém da minha gestão que nós tivéssemos um sócio no qual nós tivéssemos que chegar nesse ponto. O que nós queríamos e gostaríamos era que tivesse um sócio, obviamente, respeitando todos os critérios dessa sociedade, e o Vasco estivesse tranquilamente voando em todos os aspectos, que era um dos tópicos prometidos. Então, assim, o que foi feito foi muito acertado, e eu me orgulho muito de ter tido uma coragem dessa num momento tão difícil, onde eu apanhei de tudo quanto é lado sem as pessoas saberem o porquê. Com relação à ICAP, eles vieram ao Brasil, 2 representantes, nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião muito cordial, onde eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Eles saíram de Chicago, se eu não me engano. Nós tivemos mais ou menos 2h30 3 horas de reunião para, obviamente, juntos nós buscarmos um novo investidor.